realmente define o seu sucesso. Diversas pessoas gastaram anos de suas respectivas vidas, construíram obras em cima dessas perguntas e justamente por isso é muito difícil a gente chegar aqui e falar uma resposta, te dar uma resposta com 100% de precisão. Mas eu fui atrás de hábitos das pessoas mais bem-sucedidas profissionalmente e também pessoalmente que pudessem nos dar uma luz e que guiasse a gente para pelo menos entender quais hábitos nos deixam mais próximos do sucesso. E é sobre isso que eu vou te falar hoje. Pois bem, vamos começar falando do óbvio, que talvez seja o motivo pelo qual, inclusive, você clicou nesse vídeo aqui. O dinheiro, né? Uma coisa que a gente consegue perceber claramente na vida das pessoas mais bem-sucedidas, e nesse caso financeiramente, é que o dinheiro, na verdade, ele não é produzido. Você consegue perceber que a sociedade ela produz riqueza, só que o dinheiro, por si só, ele não é produzido. E sim, ele é tomado. O que isso significa, né? O dinheiro, ele é uma transação, ele é transacionado. Isso significa que você, para conseguir dinheiro, você precisa que outra parte, outra pessoa lhe conceda esse dinheiro. Você não vai lá e produz o seu próprio dinheiro. Não existe isso. Quem faz isso é o Banco Central. Logo, você precisa encontrar maneiras com que as pessoas te deem dinheiro. E a principal forma que você tem de fazer com que isso aconteça é vendendo. Exatamente. E aí você me fala, mas Gustavo, não preciso vender nada. Às vezes eu trabalho numa empresa e recebo um ótimo salário. Mas como é que você entrou nessa empresa? Como é que você ganhou uma promoção nessa empresa? Você, no mínimo, se vendeu como uma pessoa competente, que dá conta do serviço e foi lá e fez o que deve ser feito, trabalhou e conseguiu ganhar a sua promoção, conseguiu o seu carro que você tem hoje e por aí vai. Então, independentemente da linha que você vai seguir, vender é muito importante, porque alguém tem que te dar o dinheiro. E essa pessoa, para desembolsar o dinheiro que ela tem hoje no bolso dela e colocar na sua mão, ela tem que perceber o valor naquilo que você é, naquilo que você vai entregar para ela ou até mesmo no produto que você está vendendo. Mas uma coisa que fica muito clara nesse contexto é que as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente entenderam esses nuances do dinheiro, porque eu acho que a maior autoridade hoje no mundo nesse assunto é o próprio Elon Musk. O Elon Musk, ele fala que uma das maneiras mais importantes e inteligentes de você, de fato, entender um assunto é voltando ali na base dele, entender de fato o mais simples, a visão que uma criança teria sobre aquilo. E quando a gente fala de dinheiro, a gente percebe que a pessoa que acumulou muito dinheiro fez com que diversas outras pessoas, indivíduos, empresas dessem muito dinheiro para essa pessoa. Isso é algo básico. O dinheiro não surge, ele não foi lá e produziu o dinheiro dele. Então alguém deu dinheiro para ele. E a principal maneira de fazer com que alguém te dê dinheiro é sabendo vender. Seja vendendo você mesmo, o famoso marketing pessoal, seja vendendo um produto, mas você vai ter que convencer, você vai ter que vender a ideia para alguém que colocar dinheiro no seu bolso é uma boa. Afinal de contas, eu acho que esse é o seu objetivo. Mas essa questão do sucesso financeiro profissional é muito complexo. A gente não consegue resumir sem voltar nessa base e te dar esse pilar principal. Porque, por exemplo, o Malcolm Gladwell, ele escreveu aquele livro famoso best-seller, Outliers, um ótimo livro, e ele tenta buscar explicações para o sucesso de grandes empreendedores e pessoas bem-sucedidas nas suas respectivas áreas, tá? E ele chega a algumas conclusões totalmente inesperadas, que são basicamente atributos do acaso, né? Que são fatores que você dificilmente consegue ir lá e aplicar na sua vida. Por exemplo, no início do livro ele mostra o sucesso de diversos esportistas está diretamente atrelado ao momento do ano em que eles nasceram. Ou seja, uma variável que a gente não controla. Só que qual é o objetivo que eu estou tentando colocar aqui para vocês? É que existem alguns hábitos que podem, de fato, te guiar diretamente para um sucesso financeiro, ou pelo menos te ajudar nessa caminhada, mas nada vai ser definitivo, tá? E quando a gente está falando aqui, por exemplo, de dinheiro, o que essa dica te ajuda? Essa dica te ajuda a ir atrás de técnicas de vendas. Isso é fundamental para qualquer pessoa, tá? Então, é um hábito. É um hábito. Vender é um hábito. Você tem que estar sempre se vendendo para conseguir ganhar dinheiro. Então, eu tenho uma empresa, e tenho mesmo, e eu vendo produtos nessa empresa. Eu tenho que mostrar para a pessoa que aquele produto vale a pena. Então,
procure colocar esse hábito na sua vida de começar a entender a base das coisas. Tudo, reduza tudo ao pensamento mais simples que você possa ter, o pensamento de uma criança mesmo. E a partir disso começa a se desenvolver. Então, todas as pessoas bem-sucedidas que a gente pode ter em mente, elas têm essa percepção simples das coisas. Eles não complicam muito. E falando sobre dinheiro, eu acho que isso é o que eu tinha para ilustrar para vocês. Agora, vamos falar sobre uma outra questão. Isso aqui eu acho que é um fato que é dedicar dinheiro à aprendizagem, e eu iria mais fundo ainda, né? O hábito de você aprender é muito importante, mas você aprender a aprender vai te ganhar muito tempo, né? E aí você fala, Gustavo, como assim aprender a aprender? Gente, quase tudo na nossa vida que gira em torno de um aprendizado, gira também em torno de lógica. E você tem que desenvolver essa lógica para que você consiga aprender a aprender. Maneiras de desenvolver lógica, por mais bestas que possam parecer, vai desde palavra cruzada até testes de QI que você pode fazer, de brain exercise, né? Você pesquisar aí exercício para o cérebro na sua loja de aplicativos, vão ter vários. Você pode também aprender a programar. Por quê? Porque tudo isso é lógica. Eu quero falar uma língua nova, lógica. Eu quero aprender a programar, lógica. Tudo gira em torno de lógica. Todo novo aprendizado vai ser mais fácil desde que você trabalhe e exercite a lógica. E é óbvio, não é fácil para mim da mesma forma que é fácil para outra pessoa. Às vezes, para mim, é muito mais difícil aprender um negócio do que para outra pessoa. Eu nasci assim. Às vezes, vamos supor, eu nasci assim. Mas aí, o Elon Musk, voltando ao exemplo, pegando esse cara aí, que é super inteligente, QI e tal, nasceu com dom, de fato que existe isso, nasceu com dom de lógica. Ele vai aprender uma coisa muito mais rápido do que eu vou aprender. Mas você consegue exercitar a sua lógica a ponto de você melhorar ela e começar a aprender as coisas mais rapidamente, tá? Então, eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida, profissionalmente pelo menos, que não tem esse tempo que ela dedica para aprendizagem. Porque mesmo que ela não dedique atualmente, em algum momento ela dedicou. Ela se formou, vamos supor, um médico super bem-sucedido. Pode até ser que ele não seja um médico super atualizado. Só que em um determinado momento da vida dele ele estudou bastante, né? Ou pelo menos a gente espera que tenha estudado. Pelo menos se ele é bem-sucedido, a gente espera que tenha estudado muito. Então, nada cai do céu, né? Hoje em dia a gente tem diversos meios para que você consiga, de fato, aprender algo muito mais rapidamente na palma da sua mão. Só que mesmo assim não vai entrar na sua cabeça por osmose. Então, toda pessoa bem-sucedida que aprendeu a fazer algo bem feito, gastou tempo naquilo e dedica tempo na sua vida à aprendizagem. Dedicou ou dedica atualmente? O que eu acho que vai te continuar impulsionando para um crescimento pessoal, profissional, é dedicar constantemente tempo à aprendizagem. E algo que vai te fazer ser melhor ainda nisso é aprender a aprender. Ou seja, desenvolver a sua lógica, exercitar a sua lógica. Igual o cara fica forte, pega peso, vai lá e fica gigante, esse mesmo cara pode utilizar parte desse tempo para desenvolver, ficar gigante mentalmente. Sim, é um exercício. E isso é comprovado cientificamente, é amplamente conhecido, que você tem a possibilidade de desenvolver o seu próprio coeficiente de inteligência, o famoso QI, justamente por meio de treino. Basicamente tudo na vida é treino, né? Mas eu vou até gravar um vídeo sobre isso. Você consegue ficar bom em praticamente qualquer coisa. Não bom, o melhor do mundo, mas você consegue ficar muito melhor do que você é hoje em absolutamente qualquer coisa, tendo planejamento, disciplina e principalmente executando, né? Realmente treinando. E agora indo um pouco mais pro lado pessoal, né? Toda pessoa bem-sucedida pessoalmente, ou seja, de bem consigo mesmo, entendeu claramente, mesmo que subconscientemente, a diferença entre culpa e responsabilidade. E entendeu que o antídoto para a culpa é a responsabilidade. Então, por que grandes pessoas, psicólogos, influenciadores do mundo atual, contemporâneo, como influenciadores que eu estou dizendo, não de Instagram, mas influenciadores de fato intelectuais, como por exemplo o Jordan Peterson, ele é um cara super conceituado, um psicólogo clínico, e ele fala muito sobre fale sempre a verdade. Por quê? Falar sempre a verdade é o quê? É basicamente você preferir a responsabilidade em detrimento da culpa. Então vamos lá, vamos aprofundar nisso, né? Por que você acha que uma pessoa culpada não pode ser bem-sucedida? Uma pessoa que está sempre carregando o peso da culpa com ela
ela pode ter feito qualquer coisa. Ela vai remoer até chegar, até se sentir culpada, até se sentir que ela não merece o que ela tem, etc. Ela não vai ser bem sucedida. É assim que a banda toca. Se você abraçar a culpa e se sentir culpado por qualquer coisa, você simplesmente não vive. E levando esse exemplo ao extremo, que foi o que o Dostoiévski fez em Crime e Castigo, com o personagem principal, que agora é falar esse nome russo, né? Raskolnikov. Enfim, o personagem principal basicamente não tem spoiler porque é um clássico, né? Então eu vou falar aqui, mas ele se sente moralmente superior à sociedade como um todo e até chegar num ponto em que isso aí é uma outra discussão dele se sentir superior e tal, a gente pode entrar nisso, nessa questão relativa à arrogância, narcisismo, até a gente chegar na outra parte que ele se sente tão superior a ponto dele decidir quem vive e quem morre, ele acaba matando uma pessoa com uma desculpa moral, né? Ou seja, ele mata uma pessoa na crença de que ele tem esse direito porque ele é intelectualmente superior aos outros. É nesse nível e é muito bem desenvolvido, você tem que ler. E a partir disso, a culpa começa a corroer ele, né? A culpa corrói o Raskolnikov, corre de uma maneira que até ele chega e se entrega no final do livro. Tá. Por quê? Ele chegou à conclusão óbvia de que a única maneira de assumir, de acabar com a culpa é tendo responsabilidade. Ou seja, eu fiz tal coisa. Deixa eu arcar com as consequências. Arque com as consequências da sua vida. Porque essa é a única maneira de você não ser constantemente incomodado pela culpa. Não acredita em mim? Pensa nesse caso específico. O cara ele se achava intelectualmente superior aos outros a ponto de ele decidir quem vive e quem morre. Ele fez isso embasado intelectualmente. Depois que ele fez isso, a culpa veio de forma esmagadora em cima dele. Por quê? Porque você não escapa da culpa. E o antídoto para você não ser essa pessoa amargurada que virou, que é, né, o Raskolnikov e tantas outras pessoas na nossa sociedade atual, isso é uma das coisas mais fantásticas do Dostoiévski, né? Que o cara consegue retratar algo de uma forma atemporal e vai indo, né? O tempo vai passando, continua mais atual do que nunca. E a única maneira que ele encontrou para tirar essa culpa esmagadora em cima dele, que ele foi se tornando uma pessoa totalmente deprimida, etc., foi assumindo a responsabilidade pelo que ele fez. E isso é algo muito importante. Não subestime jamais o poder que a responsabilidade tem. Assuma a responsabilidade pelos seus atos e destrave, de fato, uma barreira que está te impedindo de ir para frente, tá? Confie em mim nesse aspecto. E outra questão também que eu vejo, e aí a gente vê em mães de família, a gente vê em empresários bem-sucedidos, a gente vê em profissionais, trabalhadores que também super bem-sucedidos, é que eles acordam cedo. E aí você vai falar, começou o cara de 5 horas da manhã, tem que acordar 5 horas. Não, óbvio que não é isso. Não é isso. Mas o ponto isso é o padrão. Eu não sei te explicar. Existe o Jeff Bezos, que fala que é um empresário super bem-sucedido, dono da Amazon, criador e dono da Amazon. Ele fala que ele não coloca despertador, porque ele tem que dormir às 8 horas por dia e ele normalmente dorme até 8 horas da manhã. Ok, perfeito. E isso também não é acordar tarde, né? Convenhamos. Não é um tarde assim, a ponto de 11 horas da manhã. O que eu consigo ver de padrão é que dificilmente uma pessoa que acorda 11 da manhã, meio-dia, em dias da semana de trabalho comuns, são pessoas que estão preparadas para o sucesso, para o sacrifício que você vai ter que fazer pelo sucesso. E o sacrifício aqui eu falo de uma maneira bem natural mesmo, sacrifício de esforço, de força de vontade. Então, é um padrão. Agora você vai me explicar, mas e se a pessoa conseguir trabalhar de noite 12 horas por dia de noite e dormir as 7 horas que ela tem que dormir por dia durante a tarde? Beleza, pode até ser. Eu não conheço esses casos. Se você conhece algum caso de grandes empreendedores, de pessoas que você admira profundamente, que tem essa rotina, você me fala. Até porque dificilmente você vai ter a motivação para fazer
as coisas de noite da mesma forma que você faz de manhã. Tanto é que nós, seres humanos, evolutivamente, somos seres que trabalhamos durante o dia, à luz do dia. Até uma questão psicológica que diversos estudos apontam que você vê a luz do dia, sair de casa, dar uma volta 10 minutos por dia, vendo o sol. Você faz home office, por exemplo, você começa a sair, dá uma volta de 10 minutos na rua. Isso é fundamental para que você, de fato, tenha um humor melhor. E o humor vai ser fundamental para você alcançar as outras coisas da sua vida. Acredita em mim, você não consegue controlar o seu pensamento se você não tiver com bom humor. Você não consegue aplicar a força de vontade na sua vida da melhor maneira possível se você não tiver um bom humor, e por aí vai. Então, isso é super importante. Acorda cedo e saia de casa. E você pode reparar também que o ego é sempre um inimigo constante na vida de qualquer pessoa que quer alcançar, que tem objetivos, metas definidas para a sua vida. Por quê? Porque as pessoas bem-sucedidas, elas aceitam ajuda. As pessoas que podem até ter algum tipo de sucesso, mas nunca vai ser um sucesso pleno, são pessoas que não aceitam nenhum tipo de ajuda. E isso é algo curioso, né? A pessoa que não aceita ajuda, ela é uma pessoa altamente arrogante, né? E isso não, a gente confunde, né? Arrogância não é só, eu me sinto superior, nariz em pé. Não, não é só isso. Arrogância também é o seu ciclo de pensamento, o modus operandi da sua cabeça também pode ser uma maneira clara de arrogância. Então, eu nunca... Por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui de por que você precisa aceitar ajuda. O exemplo psicológico. Você precisa aceitar ajuda psicológica. E os empreendedores de maior sucesso no mundo têm psicólogo. As pessoas que são muito bem resolvidas consigo mesmo têm psicólogo. Só que aqui tem um grande porém. Não é aceitar qualquer ajuda. Assim como você não vai contratar qualquer pessoa para sua empresa, você não vai aceitar ajuda de qualquer psicólogo. Você não vai aceitar ajuda de qualquer psicólogo. Por quê? Porque você não vai dar a chave da parte mais importante da sua empresa para uma pessoa que você não sabe se é boa. E ser bom não é ser uma pessoa fofa, não é ser uma pessoa... É ser bom no que ela faz. Não é falar o que te agrada. Então, você também, obviamente, não vai dar a chave da sua cabeça para uma pessoa que não é boa. Gustavo, o que é um bom psicólogo? O cara que vai te dar as diretrizes corretas para você seguir a sua vida. Não é o cara que vai voltar no seu passado, querer entender tudo o que aconteceu na sua vida. Não. É o cara que vai focar no hoje, vai entender o que você faz, qual que é a sua rotina de pensamento, ou seja, vai entender a sua cabeça, como você pensa, óbvio. E para isso pode ser necessário você utilizar fatos, por exemplo, da semana retrasada, e com o tempo desenvolvendo e entender a sua linha de raciocínio para a sua vida, e a partir disso definir bases sólidas para que você consiga seguir com a sua vida. Então, eu acho que se for para ir num psicólogo ruim, é melhor não ir em psicólogo, de fato. E aí não é questão de ajuda só. Tá? Porque o cara vai te atrapalhar. Então é melhor... E aí, em última instância, é melhor não ser atrapalhado do que ter ajuda. Mas eu te garanto, existem ótimas e ótimas pessoas dispostas a te ajudar, em troca de dinheiro, dispostas a te ajudarem. E você recusar essa ajuda que pode estar bem na sua frente é um absurdo. É uma arrogância extrema, tá? Então, aceite ajuda. E saiba ter discernimento acerca de qual ajuda você vai querer também, isso é importante, né? Eu preciso de ajuda psicológica, não vai ser qualquer um. E ainda em cima disso, eu tenho que te falar que só existe uma pessoa mais burra do que a pessoa que não ouve os conselhos e as opiniões de ninguém. É a pessoa que ouve os conselhos e as opiniões de todo mundo. E isso é só você parar pra pensar. A pessoa que concorda com todo mundo, é super influenciável, é uma pessoa que naturalmente vai ficar andando em um labirinto e nunca vai chegar a lugar algum. Porque as pessoas têm pensamentos muito distintos. E a partir do momento que você aceita a opinião de todo mundo acerca da sua vida e tenta terceirizar as decisões que você vai ter que tomar e só você vai poder tomar na sua vida, você está simplesmente andando no labirinto e não vai chegar a lugar algum.
Por quê? Porque em última instância quem toma as decisões é você. E se você ouve todo mundo, você não vai, isso só vai te dificultar na hora de tomar as decisões. Então, saber quem ouvir para te ajudar, para te guiar, é super importante. Saber o psicólogo que você vai é super importante. Da mesma forma que você vai ter que saber de quem você tem que ouvir as opiniões. E isso é meio duro de ser dito, porque às vezes você não pode ouvir a opinião do seu pai. E isso é algo complexo. Óbvio que não é para todas as áreas da sua vida. Tem muitas áreas que ele vai ter muito mais experiência. Só que é preciso ter um pouco de discernimento. Eu, pelo menos, eu sei quando pega experiência de vida, você começa a perceber que é importante, muito importante você ouvir os mais velhos. Só que é uma linha tênue entre ouvir tudo, né? E ser super influenciável por tudo que eles falam, e não ouvir nada. Então, não ouvir nada é aquele jovem rebelde, né? Não ouvir nada é o jovem rebelde. E ouvir tudo, normalmente, costuma ser aquele jovem adulto, meio perdido. Aí ele começa a querer terceirizar as decisões. Ninguém vai poder tomar uma decisão por você. Apenas você. Única e exclusivamente você vai poder tomar as decisões da sua vida. É por isso que é importante você ter responsabilidade. Porque se tomou uma decisão, essa decisão foi errada, assuma a responsabilidade e segue em frente, tá? Assume a responsabilidade, segue em frente, porque assim você passa por muitas etapas de sofrimento. Você fez bobagem? Levanta a mão, bate no peito, seja homem, seja mulher. Errei. Como a gente pode resolver isso? Ou se não tiver como resolver, eu errei. Eu vou fazer o que eu posso para te ajudar. O que eu posso fazer, né? Vamos lá, vamos conversar. Então, assumir a responsabilidade é um passo muito importante para que você consiga começar a discernir melhor quem você vai ouvir. Por quê? Porque ouvir uma coisa, quem vai tomar a decisão final, independentemente de quem deu opinião sobre o que eu devo ou não fazer, sou eu. Eu tomo isso. Então a responsabilidade acerca daquela decisão é minha. Logo, eu tenho que tomar a melhor decisão para mim. Porque eu sei que se isso estiver errado, a responsabilidade é minha. Então eu vou ser mais cauteloso na hora de ouvir todo mundo. Porque eu vou querer tomar de fato a melhor decisão. Então, tudo vai se entrelaçando. E é por isso que no final das contas eu acredito que de fato exista algum tipo de mentalidade que vai aumentar muito e muito as suas chances de sucesso. Eu realmente acredito nisso. Porque uma coisa está totalmente ligada na outra. Uma outra coisa fundamental que vai ser um problema de qualquer pessoa bem-sucedida, seja um executivo que é bem-sucedido profissionalmente, seja uma mãe que é super bem-sucedida pelo simples fato dela ser uma mãe, né? Uma mãe é uma figura que é bem-sucedida, né? Óbvio, existem mães melhores ou piores, mas o fato dela ser mãe já é algo que é um sucesso absurdo, né? Enfim, seja a pessoa que for, ela tem que ter bem definida quem ela é e os parâmetros que ela vai seguir para a vida dela. O que são? O que é ética, por exemplo? São os parâmetros morais que a gente define, né? Pra gente seguir na nossa vida. Isso é super importante. E às vezes são parâmetros altíssimos, com patamares altíssimos, difíceis de serem seguidos o tempo todo. Mas a gente estabelece isso como valores que a gente vai seguir, que a gente quer seguir, tá? Então, se você define bem quem você é, a consequência disso é que a opinião dos outros tem muito pouco efeito em cima de você. Porque a opinião do outro que vai lá e coloca o dedo na sua cara e fala alguma coisa, só vai doer de verdade se for uma verdade. Porque a pessoa pode achar o que quiser de você. Mas se você tiver bem definido quem você é, os seus valores, definir o seu padrão e seguir com eles, você vai saber, você vai ter a ciência de que, independentemente do que a pessoa fala ou não fala, acha ou não acha de você, você continua sendo aquilo. Então, sempre, em absolutamente todos os casos, todas as pessoas devem entender de fato quem elas são, definir os parâmetros morais que vão te guiar pela sua vida, seguir com eles, entender os seus maiores defeitos, as suas maiores características positivas, os seus atributos positivos, né? Você vai ter que entender isso. Porque muitas terapias, por exemplo, falam para um paciente, para as pessoas irem lá e escreverem a vida delas, né? A vida delas falando as principais características, principais defeitos que as pessoas têm. Porque se conhecer
é fundamental. Se conhecer é fundamental para que você não ligue para a opinião dos outros. Ou pelo menos não ligue para o julgamento dos outros. Para a opinião dos outros é importante, né? É importante você ter a humildade de ouvir a opinião certa, a crítica correta. Só que ligar para a opinião de todo mundo e ouvir todo mundo, meu amigo, esse é um caminho pelo qual você não quer seguir. E, gente, se você quer ver os vídeos desse canal, todos os vídeos que eu lançar aqui, você quer ver, quer comentar, quer discutir aqui embaixo, na seção de comentários, você pode se inscrever aqui. Caso você não tenha interesse nesses assuntos que a gente vai tratar aqui, desenvolvimento pessoal, produtividade e coisas relacionadas, eu solicito que você, eu peço encarecidamente que você não se inscreva, porque eu quero realmente construir uma comunidade fechada aqui, não fechada, mas aberta para todo mundo, mas que não tenha pessoas que vão vir aqui só de vez em quando. Eu quero realmente construir isso aqui com vocês e ajudar de fato pelo menos uma pessoa, ajudar mesmo pelo menos uma pessoa. Então, se você quer ser essa pessoa, se inscreve aqui. Se você não quiser, não tem problema nenhum, você pode deixar o seu like aqui. E é isso. Sugiro também fortemente que você assista esse vídeo que eu vou deixar passando aqui, porque se você gostou desse, você vai gostar do que eu vou te indicar a seguir. Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!